junto, vem junto. Ó, vai. Minha gente, eu tive a graça ontem no programa Tamo Junto, toda quinta-feira às 8h30 da noite aqui, temos um programa ao vivo. Ele foi com a banda dele todinha lá, André Leite, grande homem, uma voz lindíssima, super católico, e tá com esse projeto aí, ó, fazendo já shows no Brasil inteiro, só com essas pegadas aí, ó. Que isso, hein? André, você é maravilhoso, sempre falei isso pra você, viu? Como também é maravilhoso o nosso programa Bendita Hora, que não tem pra ninguém, gente, ao vivo aqui nessa sexta-feira. E hoje nós temos aqui convidados especiais, hein? Maravilhosos. Para combinar com o programa. É ou não é? Mas antes do padre apresentá-los, convido você a vir junto comigo. Vamos entregar tudo para ele. Ele é o tudo da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus, irmãos? Ninguém como Deus. Muito bem, irmãos e irmãs. Aqui, ó, o padre vai começar agora a falar todos. Para mim, pelo menos para mim, aqui acho que é a primeira vez que estão vindo no meu programa. Todos. Todos? Não, eu já vi. Ah, ela já viu. Mas vamos lá. Começar pro meu lado direito aqui. Ela é médica dermatologista, se formou em nutrição antes de se tornar médica, o que lhe trouxe uma visão ampla sobre saúde e bem-estar. Após anos de estudo e dedicação, concluiu a especialização em dermatologia e se dedica a transformar a vida dos seus pacientes. Eu tenho a honra de tê-la aqui, a nossa querida doutora Patrícia Jacob. Não para ninguém. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado. É um prazer estar aqui, viu? Maravilha. E ela veio bem acompanhada com seu esposo. Também hoje é o nosso convidado especial, que ele é nosso querido médico ortopedista, graduado em medicina pela Universidade 9 de Julho, já focado em ortopedia e medicina esportiva. Residência em ortopedia e traumatologia, com especialização em pé e tornozelo. Olha, eu tenho a honra de ter aqui também o nosso querido doutor Rafael Marum. Doutor, que alegria. Alegria. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Que bom, bacana mesmo. Obrigado por vocês terem vindo. Bom, ela também está vindo pela primeira vez. Ela é advogada, formada pela Universidade Estadual Paulista e mestre em Direito pela Universidade Mackenzie, gente. Foi professora, olha aí, ó, na Universidade de São Francisco, em São Paulo. Tem sólida e marcante atuação no segmento de defesa do consumidor. Eu tenho a honra de trazê-la aqui, a nossa querida doutora Gisele Tapai. Obrigada, Gisele, padre. que alegria, viu? Uma honra. Seja bem-vinda. Uma honra estar Bom, aqui. maravilha. E olha, ela já veio aqui no meu programa, já faz um tempinho, ela é muito bacana, super feminina, editora de livros, né? Ela é pós-graduada em marketing, trabalha como editora e publicadora de livros há mais de 20 anos. Eu tenho a honra, ela aqui, ó, que idealizou esse livro aqui, falamos aqui, não faz muito tempo, Sabedorias Femininas, um legado. A semana que veio aqui foi a Soninha, hoje é ela. A que idealizou é Heloísa Beluso. Heloísa, que alegria, obrigado por você ter vindo, viu, querida? Obrigada pelo convite. Vou falar mais um pouco desse trabalho maravilhoso. Com você que idealizou agora, hein? Pois é. Que bacana. Gente, vamos ver o pensamento do dia hoje. Nós temos um pequeno pensamento que eu queria que vocês falassem rapidinho, um tiquinho de vocês aqui, ó. Nesse pensamento, olha aí, ó. Uma das partes mais difíceis do autoconhecimento
é descobrir que somos pessoas difíceis também. Olha aí, gente, esse pensamento aqui é bem legal, né? Isso aqui faz um impacto para a gente pensar, para entender um pouco o contexto do outro. A gente se faz um conhecimento, um estudo de você, antes de você julgar um pouco a natureza daquela pessoa. Por que ela tem aquela índole, por que ela é uma pessoa difícil de lidar no trabalho, por que ela é invejosa, por que essa pessoa é ciumenta, ou ela é maldosa. A gente tem que entender que todos nós seres humanos, e aqui eu abro um parentezinho apenas, como religioso também, que nós viemos quebradinhos, né, por causa do pecado original. Então todos nós precisamos nos conhecer e perceber que nós somos difíceis por natureza. Se todo mundo percebesse isso, o mundo poderia ter uma via mais fácil para a gente poder fazer um mundo melhor. Como é que vocês pensam isso? Doutora Patrícia, a senhora concorda com esse pensamento? Só quer colocar, quer discordar? Pode colocar algum pontinho seu natural. Não concordo plenamente. A gente reconhecer, né, que somos falhos, né, como seres humanos e salvos por Jesus. Então, a nossa meta tem que ser sempre evoluir a imagem dele, né? Sempre tentar, mas é difícil, né? Na teoria é muito fácil, na prática, o dia a dia de casal, o perdão, a questão... A convivência, a paciência, né? A questão é de ceder de um lado, ceder do outro, nem sempre... Melhor às vezes você ter razão, mas não ter razão e tá tudo bem. É verdade, falar, mas tudo bem. Tá tudo você bem. Eu acho que com a tua razão, eu fico com quanto mais a gente se respeita. Exato. É um crescimento mútuo. Um crescimento dia a dia. Legal, tá vendo quantas coisas legais que leva? Você também pensa assim, doutor Rafael? Eu acho que a gente tem que lembrar que são pessoas diferentes, em momentos da vida diferentes, com sentimentos diferentes, com dificuldades diferentes e com felicidades diferentes. Então, levando esses pilares, eu acho que a gente consegue entender e respeitar o momento de cada um. E o seu próprio conhecimento, porque você também vai passar por todos esses momentos. Porque você também, a gente descobre as áreas da nossa vida que a gente tem muita dificuldade, né? Sim. Tem pessoas que se dão bem com pessoas ciumentas. Eu convivo com pessoas, mas eu me dou bem. Por quê? Não é porque é uma área que eu consigo trabalhar. Mas tem outras pessoas que os ciúmes do outro machuca muito. Então parece que é um espelho de algo que eu também tenho de ser curado, né? Das minhas imperfeições. Como é que você pensa um pouquinho essas coisas, doutora Gisele? Olha, eu levando até para um lado um pouquinho da profissão, né? No dia a dia. Como é difícil quando chega uma pessoa com um problema e chega todos os dias no escritório, se colocar no lugar dessa pessoa, ter empatia pelo problema dela. E às vezes parece um problema tão pequeno, fala tantos anos de profissão, fala, isso é uma bobagem, você vai brigar por isso, mas será que para ela não é importante? Quer dizer, é fácil julgar, é fácil dizer, olha, isso aqui não é problema, você está colocando o problema onde não existe, julgando. Então, eu acho que essa frase me leva muito a isso. Você, quando conhece uma pessoa, você quer julgar ela pelos defeitos, pelas qualidades, mas você sempre está dando um olhar crítico. Mas será que a gente olha, poxa, será que eu faria igual? Pois é. Será que eu também não estaria na mesma situação? E se fosse comigo este problema, né? Eu me conheço, eu tenho uma fraqueza nisso. Exato. Eu me portaria até pior do que ela. Será que eu portaria igual? Será que eu também não ficaria brava? Será que eu não estaria aqui, né? Então, eu acho que isso é um exercício diário, né? De se autoconhecer, de se colocar no lugar do outro e dizer, olha, eu também faria. Talvez eu faria pior, né? Então, julgar é fácil, muito fácil. Mas se colocar no lugar do outro é muito difícil, né? E aí, admitir os próprios erros, aí complica um pouco mais. É como se nós descobríssemos, ou percebêssemos, né, Heloísa, que nós seres humanos somos meio que iguais, praticamente, em muitos universos, como dificuldades internas de uma área e de outra. E se isso a gente descobrisse que todos nós somos assim, nós teríamos uma tolerância maior. Com certeza, eu percebo, vou trazer o viés do livro, que eu tive a oportunidade de escrever 25 histórias, cada uma tem uma visão. Então, eu tive que, de fato, entrar na alma, na pele, na vida de cada um, no olhar daquela pessoa, no texto de cada uma, para trazer, porque eu pensaria diferente, eu acho diferente, mas o meu contexto é diferente. A minha idade é diferente. Então, é muito bacana esse exercício, que é o que você falou, né? Da empatia.
Eu acho, e quando a gente reconhece os nossos erros, vendo os erros e a vulnerabilidade dos outros, eu acho que é um caminho um pouco mais fácil, porque a gente não reconhece o outro me faz enxergar eu também no espelho. Exatamente, como a dor do outro também traz a minha dor. Mesmo interessante. Então, às vezes, até o entre aspas, no mal do outro é um bem para mim. Se você for analisar nesse âmbito que nós todos estamos percorrendo aqui. Legal, hein, gente? Gostou? Olha o papo de alto nível, hein? Hoje é o Dia Nacional do Surdo. Você sabia? Do surdo. Então, você acredita que Libras deveria ser disciplina obrigatória nas escolas? Obrigatória, tá? Sim ou não? Então, você que está agora nos assistindo conosco, participando do nosso programa, vote agora no nosso Instagram oficial, @programa Bendita Hora. No finalzinho, a nossa querida Laurinha, toda de verde hoje, porque ela acha linda a cor verde, ela vai lembrar o padrezinho para falar sobre essa enquete que você que vai responder, tá? Se a Libra deveria ser obrigatória em todas as escolas. Sim ou não? Tá bom? Você que vai responder. Você tá linda de verde mesmo. Vamos aqui a primeira informação, gente? Vamos? Olha aqui, ó. A medicina regenerativa na ortopedia pode ajudar a evitar cirurgias? Ótima pergunta. Doutor Rafael, eu acho que seria legal, assim, eu mais ou menos eu entendo o que é essa medicina, mas para o nosso público, olha, muitas senhorinhas, senhorzinhos também estão lá, eu acho que primeiramente, o que seria a medicina regenerativa, tá? Para que o povo entendesse. E aplicando na ortopedia, ela pode evitar cirurgias? Bom, vamos lá. Então, a medicina regenerativa, ela traz um contexto na busca por regeneração do tecido. Pode ser ele dividido em produtos do próprio organismo, como produtos biológicos. Pode ser ele produzido através de produtos sintéticos ou de outras terapias. Terapias físicas, terapias injetáveis, não injetáveis. O que se contextualiza hoje dentro da medicina regenerativa é o que vem de novo no mercado, que é usar o nosso próprio organismo, utilizando os fatores de crescimento, as famosas células-tronco, para poder regenerar o tecido. Sim. Essa pergunta ela é uma pergunta perigosa de ser respondida, porque a gente está discutindo aqui o que tem de velho e o que tem de novo, ou o que vem de avançado. E a gente não pode nunca deixar o que é já conceitualizado, que é o velho, ou a cirurgia resolve, para tentar introduzir o novo no local de uma cirurgia. Certo. Eu acho que a medicina regenerativa, sim, ela pode evitar uma cirurgia, mas ela não substitui por completo. Então, ela pode ser utilizada tanto quanto um adjuvante na cirurgia. Então, termina a cirurgia, você utiliza a medicina regenerativa como método de um bom resultado, um resultado ainda melhor da sua cirurgia. Cicatrização, por exemplo. Cicatrização. Vai diminuir mais o tempo de você poder passar por aquela etapa longa de recuperação. Perfeito. Ou você pode utilizar ele como um método intermediário. Então, vamos supor, na ortopedia, a fisioterapia não está resolvendo. E a cirurgia é a resolução, mas eu não quero ainda a cirurgia, eu quero uma alternativa, a medicina regenerativa entra exatamente nesse momento. Então, pode ser que ela pode até, dependendo do caso de cada pessoa, evitar uma cirurgia. Evitar, talvez não resolver o problema. Só uma pergunta assim, mas, por exemplo, quando a gente fala dessa medicina regenerativa, por exemplo, a célula-tronco, usar da própria pessoa? Isso. Por exemplo, pegar da minha própria célula-tronco e utilizar no meu próprio problema. Isso a gente chama de produto autólogo. Então, você vai retirar do seu próprio organismo e utilizar para regenerar o tecido. A palavra célula-tronco, ela é uma palavra para nós, né, que estudamos, agressiva, porque o que a gente utiliza são células sinalizadoras que têm o mesmo papel de uma célula-tronco, que é, quando introduzida dentro do tecido, ela vai estimular lá as células locais doentes a produzirem colágeno, produzirem tecido de cartilagem. Então, não é que a gente vai injetar a célula-tronco no tecido e ela vai se tornar um tecido novo. Entendi, né? Perfeito. Super legal, hein? Tá vendo, gente? Então já deu para entender aí, né? Existem algumas alternativas. Gente, vamos aqui a outra informação. Dá uma olhada aqui, ó, rapidinho. Ó, direitos ao descobrir doenças após demissão. Saiba como agir. Minha querida doutora Gisele,
direitos ao descobrir doenças após demissão. Explica um pouquinho isso, porque muita gente tem seus funcionários, então, né, precisou desligar por vários motivos, etc. Tal. Mas a pessoa que foi desligada, foi demitida, alguma coisa, como que ela pode descobrir os seus direitos após, descobrindo que ela está doente após a demissão? Então, vamos lá. Acho que bem importante, que acho que a maioria das pessoas não sabem, né? Que elas podem continuar a ter o plano de saúde após a demissão. Então, ela falou, eu tenho o direito, desde que ela continue pagando, obviamente, né, a parte dela, aquilo que a empresa pagava, ela pode continuar. É importante, gente. Então, muita gente acha que desliga tudo, né? Desliga tudo e fala, olha, eu não vou... Olha, eu tinha um plano bom, eu estava numa boa empresa, e principalmente quando você está no fim da carreira. Às vezes até pagavam um valor pequeno para ele, porque era uma empresa de nome, pode manter o mesmo valor também? O mesmo valor. Inclusive, é como se ela participasse daquele mesmo pool dentro da empresa. Para isso, existe um truquezinho que eu já vou deixar. Se você pensa em continuar com o plano, e você fala, eu vou me desligar, vou aposentar, como que eu faço? Eu tenho que ter um pequeno desconto desse valor. Eu tenho que dar uma pequena contribuição. Hoje a grande maioria tem, acho que a gente chama de coparticipação. Então é bem raro que tenha. Mas vamos supor que o seu não tenha. Então converse com o seu chefe, fale, olha, me dá um pequeno desconto do plano, eu quero custear um pedacinho para que eu possa ter direito ao me aposentar ou, no caso de desligamento, eu continuar com o plano. Porque essas pessoas que não contribuem com um pouquinho, elas não podem continuar. Isso é uma regra, está na lei. Então você tem que ter. Então é uma dica, as pessoas falam assim, olha, eu gosto muito desse plano, ou tem um valor compatível que eu vou poder pagar depois de uma aposentadoria, ou, né, se eu mudar de emprego, se eu trocar de ramo. Então fica ali a dica. A segunda dica é, manda embora, eu tô triste, mas vou atrás do meu direito, né? Então o plano de saúde é uma coisa muito importante. É muito caro contratar sozinho, às vezes nem existe planos disponíveis, né, na modalidade individual, né, que você possa continuar sozinho e com aquele preço. Às vezes você está num tratamento, você quer continuar com aquele médico, lá vamos supor ali, estou com o doutor, eu quero continuar o meu tratamento. Já vinha fazendo acompanhamento com ele, eu quero continuar. Então, foi mandado embora. Foi mandado embora. Então, em 30 dias, existe prazo, tá? Nesses 30 dias, eu tenho que me manifestar, né? A empresa tem que me dar essa oferta e eu tenho que dizer, concordo em continuar. Vou pagar, claro, de acordo com o tempo que eu tenho de empresa. Se eu tenho pouco tempo na empresa, eu vou poder ficar um tempo, mas vamos supor que mais de 10 anos eu posso ficar para sempre com aquele plano para o resto da minha vida. O que é um grande benefício. Então, as pessoas esquecem disso, de ficar atentas, então, se preparar para esses momentos, porque pode acontecer e a saúde, hoje em dia, é muito cara e é muito complexa. Muito caro e muito complexo. Então, e a maioria hoje dos usuários de plano de saúde estão na categoria dos planos empresariais, ou seja, como um benefício que a empresa dá para o funcionário. E continuar é muito importante. Então, se você aí está sendo demitido ou já percebeu que vão te demitir, tem um plano legal e que você, de repente, já estava fazendo uso dele com acompanhamento médico, pô, não queria perder isso. Você está sabendo que você tem o direito de continuar, desde que, como a doutora Gisele falou, você vai lá, conversa lá com o seu chefe, ex-chefe, alguma coisa, RH, e peça esses direitos, que você tem esse direito que você pode conquistar e dar sequência, pagando o valor já mais irrisório, dependendo do tempo que você trabalhou, etc. e tal. Tem muitas facilitações. O que a gente nunca pode ficar é assim, calado, né? As pessoas falam, eu tenho medo de falar. Não, não tenha medo, vá atrás dos seus direitos. Se for negado, se a empresa negar, falar, não, você vai virar um custo, um problema. Não, você pode ir atrás que você vai conseguir na justiça também continuar com o seu plano. Perfeito, muito bom, legal. Vamos aqui a outra informação aqui, gente, olha. Gostei, olha, dermatologia regenerativa. Bom, a gente já entendeu um pouco com o doutor, o esposo. A nova era da pele viva. Doutora, conta um pouquinho para nós aí, doutora Patrícia, essa dermatologia regenerativa. Ela usa um pouco a mesma colocação que o doutor Rafael colocou na ortopedia, ela serve também. Fala um pouquinho dessa nova era da pele viva aí, conta um pouquinho. Com certeza, é o mesmo princípio, né, de regenerar tecidos, então a gente pode usar para várias coisas dentro da dermatologia, então desde capilar, bioestímulo de colágeno para rejuvenescimento, clareamento de manchas, melasma, melhora do aspecto de cicatrizes, então a gente consegue aplicar em várias áreas e é sempre no mesmo princípio, então usar um produto, né, biológico ou como ele falou,
físico, né? Então, sangue, o próprio folículo do cabelo, que a gente vai processar aquilo ali, aquele material, né? E pode ser aplicado aí para regenerar. E a regeneração sempre começa com uma pequena inflamação. Então, a gente tem que gerar uma inflamação controlada ali, naquele local, para o corpo identificar que está acontecendo alguma coisa e estimular as suas próprias células a se regenerar. Então... Tem alguns casos dentro da dermatologia que é mais procurado, onde as pessoas falam, olha, eu tô com... Quais são... A senhora poderia identificar alguns casos que as pessoas, de repente, olha, pode usar muito essa parte, ou pedem, que querem, e a regenerativa, ela é utilizada? Sim, disparado, o que é mais utilizado e que tem mais estudo científico a nível mundial, né, em revistas de peso, é capilar. Então, a alopecia androgenética, que é a calvície, né, tanto feminina quanto masculina, o eflúvio telógeno, que é aquela queda de cabelo pós-virose, pós-covid, pós-gestacional, enfim, que é aquela queda que assusta todo mundo. Tem alguns estudos até mostrando para a alopecia areata, que é um tipo de queda de cabelo autoimune, que forma umas placas. Então, assim, capilar é disparado. E depois o outro, qual que é o mais comum que as pessoas... Rejuvenescimento. 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 A gente pode utilizar como bioestimulador de colágeno. Né? Desde sintéticos, né? Ou do próprio organismo da pessoa. Ou também. do próprio organismo da pessoa. Tem como fazer isso? Tem desde parte sanguínea, né? O plasma rico em plaquetas. É mais saudável isso, doutor? Ou não necessariamente? Isso vai depender de cada pessoa também? Depende de cada indivíduo, do profissional que está sendo feito, da técnica que está sendo feita, né? Da idade do indivíduo, fatores assim, se ele já tem alguma doença de base ou não, toma alguma medicação ou não, tem contraindicações, né? Então... A pessoa também é virada de ponta cabeça para saber todo um exame para ela poder usar do próprio alguma coisa de células dela para poder ajudar no rejuvenescimento, né? É que a gente estava até conversando vindo para cá, né? Um paciente mais idoso não vai responder como um paciente jovem. O metabolismo é diferente, as doenças que esse indivíduo tem são diferentes, né? Então, a gente fala muito assim da importância do preparo do solo, que é você... Se você vai usar um produto seu, autólogo, você tem que estar bem para poder se regenerar, assim, né? Então, né, algumas doenças como, assim, diabetes, obesidade, alguns hábitos como tabagismo, etilismo, isso diminui um pouquinho a eficácia do nosso tratamento, né? Mas... a gente tem resultados bem bacanas. Legal, bacana, hein? Tá vendo, gente? Olha, a ciência na dermatologia tá... E ela tá investindo muito porque o povo tá mais envaidecido, tá? Todo mundo tá cuidando, tanto os homens... O Brasil é o país, né? O Brasil, eu acho que é disparado um dos que tá mais ficando, né? Muito. Gente de fora vem pra cá hoje em dia pra fazer, porque a gente tá virando referência. Que legal, tá vendo? E a doutora aqui é uma ótima aí. Vamos ver aqui, gente, olha, mais um aqui. Sabedorias femininas, um legado. Doutora, vamos falar doutora, você falou, para mim você é doutora, tá? Doutora Heloísa Beluso. Doutora, vamos lá, a Soninha tinha vindo aqui, que fez essa parceria contigo para fazer esse trabalho maravilhoso. Foram 25 mulheres que foram entrevistadas de várias idades, classes sociais diferentes, não é? Realidades diferentes. E olha só... o que você poderia, quando você idealizou esse álbum, vamos dizer assim, de arte, falando um pouquinho sobre a mulher, a sabedoria, o que você quis, primeiramente, em você, trazer como um objetivo para as mulheres que vão ler? Porque nasceu no meu coração, mas nasceu o quê? Olha, nasceu isso aqui. A minha intenção é que as mulheres, ao ler, como eu sou mulher, ela possa descobrir isso daqui, ó. Teve alguma coisa nesse sentido? Teve. Bom, esse livro, ele surge quando eu estava chegando aos 60 anos. Então, Quê? Estava chegando aos 60. Você chegou aos 60? Cheguei, graças a Deus. Dermato é boa. Maravilha. Mas é aquele momento, né, que você pensa na densidade de tudo que você já viveu, mas ao mesmo tempo uma euforia pelo que virá. Você está entrando na terceira idade, é como tirar carta, né? Só que você pode parar na vaga do idoso. Então isso tudo me deixou muito, assim, excitada nesse dia. Eu precisava fazer alguma coisa. E o meu expertise é o livro, né?
Então, eu quis, assim, fazer um levantamento do que tinha sido a minha vida, a minha história. Só que a minha história não está sozinha. Quando eu comecei a levantar a minha história, e são perguntas, no final do livro tem 20 perguntas que eu gostaria de responder. Eu gostaria também de saber o que as outras mulheres tinham, porque elas estão muito envolvidas. Nós todas mulheres estamos muito envolvidas sempre. Então surgiu a ideia do livro. Eu queria deixar um legado para as mulheres contemporâneas de várias idades, de várias profissões. O que nós pensamos hoje? Quem somos nós, mulheres, nesse momento? Aqui estão as 20 perguntas aqui, ó. Essas são as 20 perguntas. Como você lida com as suas fragilidades? Como você define felicidade hoje? Não é essas felicidades antigas, não. Hoje o Palmeiras é o melhor time. Hoje, mas se eu perguntasse para minha avó... Mas é legal, cada pergunta é inteligente aqui, que coisa que partiu de você, né? Sim, essas perguntas são perguntas que eu gostaria de responder. Então, são perguntas reflexivas, não dá para você ficar respondendo esse questionário facilmente. E eu convidei 5 mulheres, mas eu abri para o público em geral, sabe? Certo. E foram chegando respostas, né? E daí eu fiz uma coletânea, porque eu queria ter diversidade também, né? Então, são mulheres bem diferentes. Foi bacana, porque no lançamento, que foi na Unibis Cultural, eu fiz uma pergunta para todas. E cada uma teve um olhar diferente sobre aquela pergunta. Então, isso é muito bacana, né? Assim, eu penso que para uma filha, para uma neta, pegar um livro desse e falar, nossa, quem foi minha avó? Quem foram elas? Olha o que elas diziam, o que elas pensavam. Ela se preocupou em dizer para nós. Porque isso a gente está deixando para as próximas gerações. Essa é a intenção. Entendi. Eu gostaria de ter um livro da minha avó, da minha bisavó. Eu gostaria muito. Sim. Porque, claro, que nós todas trazemos a nossa ancestralidade nos nossos gestos, nos nossos pensamentos, na nossa cultura. Mas imagina você poder conhecer de fato o que a sua avó pensava a respeito desses questionamentos. Eu acho muito bonito, essa é a ideia. Que legal, né? isso aqui. Então, ao ler essas páginas, são quantas páginas aqui? Deixa eu ver. São, acho que 168. 168 páginas. Acho que é isso mesmo. Olha a Soninha aqui. A Soninha está aqui. Para entender a cabeça feminina também, para os homens é muito bom. É verdade. Tá vendo? Vocês casados aí, ó, Mineiro, pra você entender a tua esposa, Barba, você também. Doutor, pra você entender aqui também a tua esposa cada vez mais. Pois é. Tá vendo? Esse livro aqui é bom para os homens lerem também. É, sim. Para entender um pouquinho mulheres inteligentes, assim como a Heloísa e todas as que foram entrevistadas, a Soninha. Que a gente pode extrair muita coisa interessante, né? Com certeza. Viu? A gente consegue aquilo que eu disse, a gente consegue se ver por meio do que elas respondem. A gente se identifica muito. E as dores são as mesmas. E aí o senhor perguntou aquela pergunta que não quer calar, né? E agora pensando com... Toda mulher de todas as gerações traz com ela um poder de transformar. Isso é em todas. Esse princípio de poder ter essa liberdade de poder participar das transformações. De trazer uma coisa, de transformar uma coisa que não está dando, uma coisa ruim, numa coisa boa. Não tem comida, ela divide. Não tem trabalho, ela empreende. Não tem, a mulher é muito... Ela transforma a vida numa coisa melhor. Eu vejo isso em todas elas. E eu via isso nas minhas avós. E eu tenho certeza, espero que a gente continue vendo nas próximas. Eu estou falando assim, sem brincadeira, sem fazer nenhum tipo de brincadeira. Mas a mulher realmente é algo espetacular. Tanto é verdade, parece brincadeira, mas não é. Se você olhar lá na palavra de Deus, lá em Gênesis, quando Deus criou fez toda a criação e tinha criado o homem primeiro, Adão. Adão ouviu tudo e Deus falou, você vai colocar o nome em tudo. Eu ficava imaginando que ele só balançava a cabeça. Ele não abriu a boca. Quando ele deu um sono para ele e da costela dele para dizer, olha, ela não vai ser nem mais, nem acima, nem abaixo de você. Ela vai ser a sua auxiliar. Quando colocou a mulher do lado do homem, pela primeira vez o homem disse, agora sim, falou para Deus, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Quer dizer, a mulher é um auxiliar humano na vida do homem, que os dois se completam. A mulher é espetacular. Muita coisa que nos falta, doutor, a mulherada, e não é só que nos falta não, e nos complementa a mulherada. Nós só somos homens de verdade se tiver uma mulher ao nosso lado com cabeça boa. É isso aí, gente. Muito bom, parabéns, viu, doutor? Obrigada. Mais uma informação aqui, gente. Quais são os tratamentos mais avançados para quem sofre com dores crônicas
nas articulações. Nas articulações. Doutor, realmente a gente viu até o produto aí que ajuda bastante, mas tem pessoas que têm problemas com dores crônicas nas articulações. Existem hoje tratamentos, o senhor está no meio aí, que são assim bem legais, o senhor fala, olha, existe sim, são esses, todo mundo pode, dependendo da pessoa não pode. Fala um pouquinho desse tratamento, doutor. Bom, uma pergunta bem interessante. O que se falava há alguns anos atrás era sobre tratamentos sintéticos com uso de o famoso ácido hialurônico. Opa. Você aplicava na articulação para gerar lubrificação e lá também ele melhorava a consistência da cartilagem, por exemplo. Hoje em dia a gente avançou nessa conversa sobre ácido hialurônico e a gente produz então materiais próprios, biológicos, que têm um potencial maior do que os ácidos hialurônicos. Né? Então pode ser ele extraído do sangue, como o plasma rico em plaqueta, o famoso PRP. Ele é rico em fator de crescimento e lá dentro da articulação ele vai liberar alguns fatores que vão estimular essa cartilagem a melhorar, mas principalmente eliminar a dor ou diminuir a dor e melhorar a articulação, melhorar a funcionalidade do tecido. Perfeito. Outros produtos que tem hoje cada vez mais se utilizado é o produto através da medula óssea. Então, o sangue retirado da medula óssea, ele é preparado ou não e aplicado diretamente na articulação. Esse sangue, ele tem as mesmas coisas dos fatores do produto do sangue periférico, mas ele também tem um pouco de celularidade. Então, ele tem a célula-tronco para poder ajudar a regenerar esse tecido. Em que momento os senhores médicos percebem que há necessidade de introduzir essas possibilidades que o senhor acabou de falar, num caso de dores crônicas? Porque o médico vai falar, olha, perfeito. Isso aqui vale a pena, hein? Vamos fazer. Não vale a pena. O que a ciência mostra é que esses produtos, eles melhoram muito a dor e a função. Então, a dor e a função são dois grandes parâmetros que eu utilizo para abrir mão desse arsenal. Então, o paciente já está fazendo fisioterapia ou já fez o ácido hialurônico, já fez outros recursos que não está resolvendo porque está com muita dor e muita limitação. Certo. Então, esse produto ele é ótimo para essa ocasião. Sim. Mas e se ele tiver com uma doença avançada? Isso a ciência ainda não comprova, de que você tem uma alteração ou uma cura do tecido avançado. Entendi. Mas que tem já evidência mostrando que melhora a doença, isso já existe. Então eu atribuiria a dor e função do tecido, que seria uma ótima opção. Entra um pouco naquilo que a doutora também colocou na área dela, dependendo da idade de cada um, tem que fazer vasculhar um pouco a parte clínica do paciente, porque às vezes todo mundo tem essa possibilidade, mas às vezes o idoso já pode ter uma dificuldade um pouquinho maior para extrair de uma medula, enfim, também serve para o mesmo parâmetro dela. A cada etapa de vida, bebê, adolescente, adulto jovem, adulto velho e idoso, o número de células vão diminuindo. O número de capacidade da célula de se produzir um tecido de cicatrização vai diminuindo. Então, consequentemente, o idoso ele tem resultados inferiores a um paciente jovem atleta. Perfeito. Tá? Mas, além de outros contribuintes, como ela falou. Então, se a gente falar de um idoso, diabético, obeso, com outras comorbidades, os resultados com certeza vão ser piores. E o inverso também é proporcional. Então, quanto mais saudável é esse tecido, ou esse indivíduo mais jovem, ou um idoso saudável, a gente vai apresentar melhores resultados. Perfeito, muito legal. Boa, doutor, maravilha, hein? Mais uma informação aqui, ó. Gostei. Além da estética, quais impactos a dermatologia regenerativa traz para o bem-estar do paciente? Além da estética, a gente falou muita coisa da beleza, esteticamente estou preocupado, mas a dermatologia, ela não fica só nesse parâmetro, né, doutora? Uhum. E quais são outros pontos que valeria a senhora como médica? Olha, deixa eu desfiar aqui elogios para a dermatologia, porque ela não fica só na estética, ela pode ajudar nisso aqui, principalmente na parte regenerativa. Olha, eu sou suspeita porque eu sou muito do discurso que a dermatologia é linda por isso, que a gente consegue tratar as doenças de pele, mexer com estética e ainda fazer algumas cirurgias
né, mais menores, porém fazemos. Então, assim, é uma área muito ampla. Mas, assim, dentro de doenças, né, tem a parte de alopécias, de quedas de cabelo, né, que entra aí como doença. O melasma, que é uma doença de pele, que é crônica, né? Melasma, só para o pessoal lembrar. Melasma é aquelas manchinhas que aparecem geralmente assim na região da maçã do rosto, na testa, de quem tomou muito sol, com associação hormonal, né? É muito comum em pele brasileira. Então, é uma dor muito grande das mulheres o melasma, porque não tem cura. Tem tratamento, mas é um tratamento... Qualquer escorregãozinho piora. Doença, né? É uma doença de pele, né? A gente também tem... que pode ser usado, né, na regenerativa, cicatrizes de acne, que também impacta muito na autoestima, né, tanto a acne quanto a cicatriz de acne, muito na autoestima. E tem muitos estudos mostrando também, mas isso ainda não chegou no Brasil, o uso da medicina regenerativa para tratar vitiligo. Também tem. Também bacana, tem. Hein? Assim, Está tendo progresso nisso também? Sim. Puxa, principalmente aqui, o Brasil é um dos Feridas, úlceras também, a gente consegue tratar, os vasculares usam muito, até mesmo ele, né, em feridas pós-operatórias que não estão fechando bem, o resultado é, assim, absurdo, assim, legal, é isso é muito importante, legal. né? É verdade mesmo, doutora, assim, outro dia eu estava lendo até um livro nosso sobre o antigo Israel. Todo o povo, eles tinham tem um código na lei de Moisés que o pessoal, quando tinha lepra, por exemplo, a lepra. Só que a lepra, naquela época, para eles, não tinha a medicina que nós temos hoje. Era qualquer coisa, qualquer doença na pele, assim, um pouco diferente, eles consideravam lepra. Né? Tem o vitiligo, como é que o senhor falou? Vitiligo. Ele não era, ele era considerado uma lepra. Às vezes até um eczema, uma dermatite, também, às vezes era considerado. Eles tinham que ser afastados da sociedade, porque eles poderiam, na cabeça deles, se contagiar e não estava fora da sociedade. Era tudo Psoríase, assim. que também... Então assim, e hoje a gente sabe que não, que tem especificamente o que é lepra, do que é outra doença. Interessante isso, né? Sim, é porque... É uma especialidade difícil, porque às vezes as pessoas me mandam foto, falam assim, me ajuda, eu tô com essa lesão. Gente, pode ser uma infinidade de coisas, porque tem muitas lesões elementares que são a mesma coisa, mas baseado no quadro clínico, nos sintomas, na história, vai ser uma coisa diferente. Tem que fazer toda uma investigação com calma, nada de alarde no primeiro momento. Não, de jeito nenhum. Até porque nenhum. hoje Câncer de pele. Câncer de pele é a mesma coisa, né? Tem todo um processo, tem que ser investigado, né? Exato. Legal, doutora. Maravilha, hein? Joia, gente. Aqui, ó. Outra informação. Vamos lá aqui, ó. Vamos lá. STF estabelece regras para planos de saúde cobrirem procedimentos fora do rol da ANS. Exato. Fala um pouquinho para nós sobre o STF que estabeleceu. Que regras são essas? Assim, primeiro acho que é legal entender o antes e o depois com essa regra. Fala um pouquinho do antes, como que era, para o povo entender. E até o que é o próprio rol, né? O que é o próprio rol. Então, quando você contrata um plano de saúde, seja ele da empresa ou seja o particular, tanto faz. Existe um contrato e nesse contrato estão as regras. E todos eles devem seguir as normas da Agência Nacional de Saúde, que é a ANS. Essas que editam normas. Dentre as normas, vamos para simplificar, existe uma lista que chama-se rol, com todos os tratamentos, medicamentos e procedimentos que os planos obrigatoriamente devem cobrir. Então, lá e conforme a medicina vai evoluindo, vão sendo avaliados novos tratamentos, novos medicamentos e vão sendo inseridos aí de tempos em tempos, tá? Essa lista demorava um pouquinho mais para ser atualizada, hoje ela é até um pouquinho mais dinâmica. O que os planos brigam, padre? Os planos brigam, falam o seguinte, olha, quando você contratou o plano, há 20, 30 anos atrás, essa lista era desse tamanhinho. Agora? E hoje ela está cheia de coisas modernas, cirurgias, com robôs, com estética, que não tinha lá naquela época que eu contratei meu plano. E eles brigam muito para que esse rol fosse uma coisa assim, olha, hoje você contratou, é isso que eu sou obrigada a te fornecer. E existe uma briga qual é o seguinte, este rol, ele é só uma lista de exemplos de tratamentos ou tratamentos modernos, como os doutores citaram aqui? Será que eles
poderiam ser cobertos pelo meu plano de saúde? Perfeito. Sim ou não? Aí ficava essa briga, ficou... Aí, 2 anos atrás, teve uma polêmica muito grande. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, disse... Não, essa lista é obrigatória, só pode cobrir o que está dentro dela. Planos de saúde ganharam, foi uma vitória deles. Aí nós, sociedades, advogados, todo mundo inconformados, fomos bater lá no Legislativo e falar, olha, tem uma coisa errada aqui, assim, temos principalmente a turma das mães de autistas, né, que precisavam de tratamentos que estavam fora dessa lista, né. Perfeito. Elas foram brigar e foram voltar lá para o Legislativo e aprovaram uma lei. E essa lei disse, olha, não, esse rol são apenas exemplos. Os planos de saúde devem cobrir o que está nessa lista, mas o que para minha saúde necessitar, estando ou não dentro. Ela é uma lista de exemplo, ela é exemplificativa. E essa discussão, então, virou lei e aí nós ficamos muito felizes e começamos, né, a trabalhar nesse espírito. Olha, se o paciente precisa, se o consumidor precisa e o plano negar, nós vamos lá e vamos brigar na justiça para que seja autorizado o tratamento. Certinho. E isso estava vindo muito bem, até que os planos novamente falaram assim, opa, não estamos felizes. Essa lei não é constitucional, ela é uma lei inconstitucional e nós vamos brigar. Então, um pouquinho depois da semana que passou a história aí do Bolsonaro, semana passada voltou a discussão, a história do rol, e eles votaram que, sim, ele é um exemplo, são exemplos, quer dizer, uma vitória do consumidor. Porém, fez uma coisa que a gente critica um pouco, ele deu uma legislada ali e criou algumas regras. Estas regras dizem, assim, basicamente o seguinte, você pode usar fora do rol, desde que tenha algumas condições. Então, a gente fala que deu uma limitada para que eu use. Então, por exemplo, já está registrado na Anvisa o tratamento? Então, ok. Aquele paciente, bem como colocou a doutora, vamos ver o histórico dele. Já passou por isso, já não tem outra. Então, a gente acaba entendendo que deu umas limitações, mas eu acredito que nada muito fora do que uma advocacia séria ou uma medicina séria que vai indicar para aquele paciente, né? Não é uma aventura, eu não vou chegar no consultório do doutor e falar, ele não vai analisar meu caso, me dá uma coisa que ainda está em teste ou ainda não temos evidências científicas para isso. Então, o que a gente entende? Fala, olha, já foi testado. E aí eu vou falar bastante aí dos autistas, né? Uma população que precisa de um olhar diferenciado, né? E você tem tudo ali, mas o que está no rol não é suficiente. Você vai precisar de outras alternativas. E aí, o plano de saúde negar porque não está nessa lista é muito cruel. Então, a gente vai continuar dentro dos critérios aí estabelecendo, mas com esse olhar diferenciado. Fala, olha, a direito à saúde é constitucional, todo mundo tem direito. E quando você contrata um plano de saúde, você está pensando na sua saúde, você não vai pensar em limites. Claro que sim. Você vai pensar, isso aqui pode, não pode, pode ou não pode. Quando você contrata um seguro de um carro, é a mesma coisa. Você não está dizendo, será que isso vai poder ou não vai poder? Não, eu quero ter uma amplitude disso. Parabéns já pelas conquistas, né? Porque isso não foi fácil, já está há anos arranhando essa parte da população. Houve um degrau subiu, mas ainda essas regrinhas, tem algumas limitações que ainda precisam ser lutadas. Mas o bacana, padre, é que o judiciário é muito atento. No nosso índice de sucesso no escritório é acima de 98%. E eu digo assim, não é só do nosso trabalho, acho que o judiciário também, os juízes, eles são muito humanos. E se você leva todas as evidências, claro, técnicas, científicas, bem estruturadas, os médicos dizendo, olha, precisa porque nós já tentamos o A, já tentamos o B, o C, e nós precisamos desse tratamento. Perfeito. E os planos se negam a falar, não, ele tem o direito à saúde. E principalmente idosos, casos de câncer, é muito, muito oncológico tem muito isso, né? Muito comum, e aí eles negam. Tempo para o câncer é vida, né? É vida. Então, tem que ser uma coisa rápida, né? Tem que ser uma coisa rápida, e as liminares são rápidas, às vezes em dias. Então está tendo um progresso sobre isso. Eu acredito sim, eu acho que a justiça está bem atenta. Que bom que a senhora que tem a competência para nos trazer essas informações, seria muito sério trazendo isso aí, nos anima, né? É não ficar calado, a pessoa tem o direito, teve uma negativa e tem um tratamento moderno, não fica calado, vá atrás. Vai atrás. Perfeito, parabéns, doutora. Olha aqui, gente, mais uma informação, vamos aqui. A importância do empreendedorismo feminino no desenvolvimento econômico. Olha, a gente já falou um pouco disso aí nas entrelinhas, doutora, mas eu quero ouvir a doutora Heloísa. Doutora, agora eu fui. Heloísa, entre os doutores a importância, eu acho que aí o mundo está vendo o que está acontecendo. Ó, quer ver uma coisa? A gente está brincando, a gente fala muito na brincadeira, mas ao mesmo tempo é sério. Pega a Leila, que
está à frente hoje do Palmeiras, que é um clube. Veja o trabalho elogiado que essa mulher está fazendo como algo nunca visto no futebol brasileiro. Passaram tanto homens inteligentíssimos, etc. Olha o papel, um exemplo. Temos aí mulheres à frente de empresas, de faculdades, mulheres na política. Pô, acho que a mulher não precisa provar para mais ninguém a super capacidade que ela tem aí de ser empreendedora, no desenvolvimento econômico, não só da sua casa, como na empresa onde ela está, para o bem do país, etc. e tal. Você quer... Só que você, como mulher, eu quero que você fale mais um pouco aí, pô. Eu só vou confirmar isso. E, claro, que são vários os motivos. Sem dúvida, a importância é inegável. 49% das mulheres chefiam as famílias. Sustentam. No tempo atual, né? No tempo atual. Certo. Esse é um dado que eu nem tinha, eu tive agora. Coisa que nunca foi registrado. Nunca foi registrado. Agora, o que leva as mulheres também a empreender... assim, às vezes de largar o crachá e se voltar para uma coisa nova dela, são várias as razões, né? Nas classes mais baixas, uma complementação de renda, às vezes também porque não há emprego e ela tem que empreender, como eu disse, a mulher faz qualquer coisa, ela começa fazendo um bolinho, ela vende, às vezes, por inúmeras razões, né? Mas nas classes mais altas, até por uma questão de independência mesmo. Certo. Para sair um pouco daquele patriarcado que ainda existe dentro das empresas, né? E sistemas muito rígidos e onde não há uma empatia, as mulheres trabalham de uma forma muito mais amorosa, embora sejam muito mais firmes, eu acho. Mas eu sinto isso, mais firmes, mas é mais amorosa. Existe essa coisa da empatia com as outras mulheres. Existe uma... É como se fosse um motociclista que cai, eles são tudo individuais. Quando cai um, vai todo mundo ajudar. Todo mundo ajudar. Isso é o que acontece com as mulheres. Eu percebi que uma mulher vai num banheiro, ela pega um batom, a outra chega e já fala, ai, que bonito. O homem vai no banheiro e não conversa com ninguém. Então, mas isso é típico da mulher, né? E o empreendedorismo tá em tudo, né? Tá nessa vontade de querer fazer algo com a sua forma de trabalhar, com o seu... Você cresce muito mais. Eu vejo exemplos aqui de mulheres que trabalhavam em empresas e depois elas começam a empreender por conta própria. Elas largam... Eu acho que é outra coisa que valeria a pena, isso que você está falando, Heloísa, a questão da mulher. A mulher nem da classe mais inferior, pobrezinha, né? Às vezes ela, diferentemente, eu vejo um pouco em relação aos homens, ela consegue se articular mais. É difícil você ver uma mulher em depressão porque ela fala, eu não estou conseguindo. Não, a mulher, ela tem um jeito que ela consegue, ela tem a humildade de falar, eu vou vender isso aqui. Faz o que precisa, né? O homem não tem coragem. Eu não tenho coragem de fazer isso. Pô, uma mulher tem. A mulher tem. Então a mulher ela tem essa elasticidade diferenciada. Eu acho muito lindo isso. Muito bacana. Eu valorizo demais. É isso, é importante. Bacana, hein? Parabéns aí as mulheres. A mulher está de parabéns. Leila, beijo no teu coração. Ó, tem mais um aqui, ó. Vamos ver. Acabou? Acabou já o programa? Já está no fim? Ah, gente. Tava bom. Então vamos ver o resultado daquela nossa enquete lá. Tá? Se você acha que a questão das libras na escola deveria ser obrigatório, como disciplina. Olha lá o que disse lá, 87,1% diz que sim. E apenas 12,9% pessoas dos nossos que estão nos assistindo diz que não. Então é isso aí, tá vendo, gente? É a importância da gente, né? Eu acho que todos os países têm que entender o ser humano igual, independente de ser surdo, autista, ou nasceu com, sei lá, com uma doença fora do comum, não fala, não anda. É um ser humano, gente. E aí os direitos têm que ser igual para todos. E a Constituição tem que dar direito para todo mundo ser assistido. Essa é a minha opinião, tá? A escola da minha filha esse ano fez a homenagem do Dia das Mães, porque tinha uma mãe surda em Libras. As 350 crianças cantaram em Libras para homenagear essa mãe. Eu me arrepio até de... Pelo amor de Deus. Foi uma coisa maravilhosa. Eles treinaram e fizeram. Por isso que eu acho que isso foi uma experiência para essa mãe que ela nunca teve. Foi uma coisa incrível. Imagina, o crescimento, né? O que mais, Flavinha? Flavinha. Laurinha. Em caso de erro médico, eu posso processar, doutora?
Doutor, desculpa, doutora, mas sim, o erro, na verdade, vamos falar de todas as profissões, não é só do médico, né? Errou, cabe, né? Quem erra tem o dever, né, de indenizar. O que acontece hoje em dia é que às vezes é muito complicado fazer as provas, né, em caso de erro médico, mas eu sugiro sempre guardar laudos, exames e tudo que para ser analisado. Nem tudo é erro, então tem que se verificar todo o histórico, a gente falou bastante sobre isso aqui hoje, para poder ter provas contundentes, né? Porque a advocacia séria, ela não, também como a medicina séria, a gente tem que trabalhar com todo o histórico, né? Porque, infelizmente, você tem bons profissionais e maus em todas as áreas, e não é uma aventura jurídica para corrigir, mas sim cabe indenização e o judiciário também está atento a isso. Maravilha, muito boa colocação, tá vendo, gente? Muito bem. As redes sociais de cada um deles aí já vai aparecer. O padre agradece muito aqui a participação da doutora Gisele. Obrigada. Doutora, foi uma alegria, viu? Deus abençoe. Espero voltar. Obrigada, viu? Uma honra. Heloísa, você é uma doutora. Agora eu virei doutora. Obrigada. Doutora em mulheres. Gostei demais aqui do seu trabalho, viu? Eu ganhei, tá? Eu ganhei um desse aqui. Sim. Doutora Patrícia, maravilhosa. Muito obrigada, padre. Obrigado. Foi Gostei muito das suas viu? colocações. Doutor Rafael, obrigado. Obrigado. Parabéns aí, você e tua esposa. Obrigado. Gente, olha, uma bênção para você, tá? Que Deus abençoe você, aqueles que você traz no seu coração, por esse Deus que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Olha aí, o Bruce Springsteen, ó. Trabalho novo dele, hein? Took her down to the car wash, checked the plugs and points. Well, I'm going out tonight, I'm gonna rock that joint. Early North